Hello, marecos! Tudo bem com vocês? Gente, desculpe, faz muito tempo que eu não posto nesse canal, muito tempo mesmo. Mas eu prometo trazer mais vídeos, porque eu tô muito sem ideia. Gente, já deixa o like aqui embaixo, tá? Ativa o sininho das notificações e se inscreva no canal, tá? Porque você não pode perder esse tanto de vídeo que eu vou começar a postar, entendeu? Principalmente esses da saga de livro. Você que é amante de livros, por favor, né? Vamos se tocar. E assim, gente, cara, o que eu mais acho, assim, incrível, uma criatividade extraordinária que eu vi, meu Deus, que eu vi da Paula Pimenta, é que os filmes se estrelaçam, entendeu? Outra coisa, assim, extraordinária que eu vi na Paula Pimenta foi a criatividade dela, óbvio. Mas o segundo, cara, é que, tipo assim, cara, no universo de Minha Vida Fora de Série, a gente tem a Fanny, que é uma das personagens, não é a principal, né? Mas é uma das personagens ali, cara, que, sério, ela é uma das personagens ali que faz parte de Minha Vida Fora de Série. Gente, uma coisa que eu admiro muito na Paula Pimenta, tem várias coisas, né? Mas eu vou contar uma de cada aqui. É que, cara, pra quem não sabe, aqui atrás, né, tem do livro, tem aqui todos os livros que ela fez, né? E aqui, incluindo Apaixonada por Palavras, Apaixonada por Histórias, Confissão, Fazendo Meu Filme em Quadrinhos, Fazendo Meu Filme Normal, né? E Minha Vida Fora de Série. Um ano inesquecível. Gente, sério. Pelo menos o que tá aqui, né, gente? Eu não sei se tem mais, porque o livro também é antigo, então. Antigo, né? Então eu não sei se estão todos aqui. Mas uma coisa que eu acho magnífica é que o, a saga Minha Vida Fora de Série se mistura com a saga Fazendo Meu Filme. Que a personagem principal em Minha Vida Fora de Série é a Priscila, e Fazendo Meu Filme é a Fanny. E a Fanny várias vezes citada no livro Minha Vida Fora de Série, gente. É várias vezes citada. Então, assim, ao mesmo tempo que a Fanny tá aqui no universo de Minha Vida Fora de Série, a Priscila está no universo de Fazendo Meu Filme. Então, assim, as histórias se juntam, sabe? Então, com os mesmos personagens, mas em sagas diferentes, com protagonistas diferentes, vamos dizer assim. Gente, eu sou horrível em explicar, então assim, se vocês não entenderam, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil pra quem não entendeu. E assim, gente, cara, é sério. Eu adorei esse livro. Adorei mesmo. Adorei. Foi um dos. Sério, esses daqui, Minha Vida Fora de Série 1 e 2 foram os meus livros favoritos. Ai, não, mas você gosta de um a mais. Não, eu amo os dois igual, cara. Sério, amo muito. Adorei. Eu vou dar, assim, meu feedback que eu realmente não esperava pelo tanto de coisa bombástica que ia vir. Real, assim, não esperava. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que foi tudo muito. Cara, sério, eu adorei. A Paula Pimenta, ela consegue expressar muito bem os personagens, principalmente na forma adolescente. Porque ela consegue entender o que a gente sente, sabe? Ela consegue entender tudo que a gente pensa, sente, sabe? Então, assim, eu acho que é muito mais fácil da gente entender a história. E já adianto, né? Mas, enfim, né? Vou contar aqui pra vocês. Enfim, Amorecos, sério. Foi uma das coisas, assim, que eu realmente não esperava. Mas eu acho que mudou muita coisa no livro, sabe? Eu acho que entregou muito mais história nisso daqui. Eu real adorei isso que ela fez, que é o que eu vou contar agora. E realmente, cara, é uma coisa que ninguém esperava, eu acho. E que mudou totalmente o livro. Enfim, vou contar a história. Primeira coisa, o livro, não sei se são todos, mas a maioria, pelo menos o Minha Vida Fora de Série 1, começou no aniversário dela e terminou no aniversário dela. E esse daqui foi a mesma coisa, começou e terminou no aniversário dela. Então, a gente vai acompanhar ela até uns 20 anos de idade dela. Dos 13 aos 20 e poucos anos. Primeira coisa, ao invés dela. Ah, não, aqui ela tá fazendo 15 anos. Aqui ela tem 15 anos. E daí ela tá fazendo festa, né? Que é o início do livro, já começou com ela fazendo aniversário. E daí ela. O pai dela perguntou, né? Tá, você quer fazer festa? Ou você quer viajar pra Disney? E ela aceitou viajar pra Disney. Só que ela queria muito com o namorado dela, no caso com o Rodrigo. Só que o pai dela, obviamente, não deixou. E ela foi sozinha. Sozinha não, gente, se eu não me engano, com algumas amigas dela. Sério, eu não lembro, faz tempo que eu não leio, então. E daí, gente? Tem um menino que é o filho da dona da agência de voos. Voos, não sei como é que fala, voos. É, viagens, acho que é viagens. E daí ela vai no banheiro, e daí o menino começa a olhar pra ela, começa, tipo, meio que dar em cima dela, sabe? E daí eles estão conversando, depois de um tempo eles conversam e tal, e eles dão um beijo. Gente, eu fiquei chocada com isso. Sim, ela traiu o Rodrigo. Muito triste isso. Aí e. Ela volta, e daí ela começa a ficar meio estranha com o Rodrigo começa a reclamar, começa a perguntar, Priscila, por que você tá estranha comigo? E daí ela manda um e-mail pra ele, falando, né, que ela traiu ele, porque ela tava muito em dúvida se ela falava ou se ela não falava. E daí ela mandou um e-mail pra ele.
E nesse e-mail que ela mandou, ela confessou tudo que ela tava sentindo, tudo que ela sentiu, né? E aí mandou o e-mail pra ele. Aí ela se arrependeu de ter mandado o e-mail. E nisso que ela mandou o e-mail, ela foi lá na casa dele, entrou no computador dele enquanto ele tava tomando banho e apagou o e-mail, porque ele ainda não tinha visto o e-mail. Então, ele não descobriu. Não, ele não descobre, tá, gente? Minha Vida Fora de Série 2, ele não descobre a traição dela. Eu descobri que ele descobre da traição no terceiro livro. Que eu já tenho essa novidade pra contar. Cara, eu fiquei chocada, assim, sabe? Aí, enfim, a cunhada dela, que é a Sarah, né, que é a irmã do Rodrigo, pega ela mexendo no computador do Rodrigo, esvaziando o e-mail dele e a lixeira. E daí ela pergunta, né, tá, o que que você tá fazendo? O que que você tá mexendo, olhando os e-mails do meu irmão? Tipo, what? Aí, nisso tudo, gente, ela vai lá e viaja pra Belo Horizonte. Junto com... Não, ela viaja. Ela viaja pra Belo Horizonte. E o Rodrigo viaja nas férias. E o Rodrigo viaja pra... Ai, não sei, pra uma casa de praia junto com o irmão dele, no caso, o Daniel, não o Marcelo. Porque o Daniel tem os amigos e eles fizeram uma banda. E daí o Daniel assim, não, irmão, vamos lá, né? Vamos comigo, já que você vai ficar sozinho em casa. Por que você não faz as férias comigo na casa de praia e com a minha banda? Aí eles vão lá, passam a semana lá, né? E daí ele canta também, gente, ele participa da banda. Só que, porém, entretanto, todavia, tinha uma mulher lá que era a Nicole. E a Nicole tava dando super em cima dele, gente. Super, 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 super. Não sei como que o Rodrigo não traiu ela, porque eu tava desconfiando muito mais que o Rodrigo ia trair do que a Priscila, né? Vamos concordar. E daí essa menina tava dando em cima dele e tal. E daí ele voltou de férias, não aconteceu nada. Aí ele não traiu ela. E daí, eu já vou pular pro plot twist, né? Tem a festa junina da escola e como a Priscila era líder do Grêmio, ela decidiu organizar tudo. Nisso que ela organiza tudo, tá só o outro menino que gostava dela, gente, que agora eu também não lembro o nome dele, que é um menininho assim, tadinho, um coitado, caidinho por ela e ela não dá a mínima pro menino, né? E que estuda com eles, né? Tanto com a Priscila, tanto com o Rodrigo. E daí eles vão preparar a festa junina, e daí o Rodrigo e o Léo, que é o amigo do Rodrigo, não chegam a tempo na festa junina, entendeu? E só tava a Priscila e o menino que gosta dela arrumando a festa, arrumaram tudo, aí começou a chover, os equipamentos estavam molhando, e ela ficou super chateada com isso, gente, super, super, super mesmo. E eu não julgo ela, né, porque, poxa, a escola é gigantesca, pelo que falam ali, ainda tinha que decorar, porque tava chovendo, tinham que proteger os equipamentos, tinham que arrumar o ginásio, que eles iam fazer no ginásio, porque na área vaga tava chovendo e ia, tipo, né, acabar com tudo, ia todo mundo ficar embaixo da chuva. Aí as moças da limpeza também estavam limpando e ela ficou super chateada. Aí, tá, ela já tava chateada com isso. Aí chegou a noite, no mesmo dia, na. É, de noite, achei que era de tarde, mas de noite. E daí chegou o Rodrigo pra falar com ela, e ela super chateadíssima com o Rodrigo, né? Enquanto isso, eles contrataram a mesma banda, a mesma não, a banda do irmão do Rodrigo, a banda do Daniel, que tinha aquela menina, a Nicole. Só que assim, ninguém sabia que aquela menina ia. Aí a menina só chegou no dia, foi com Deus, né, pra festa junina. Aí, tá, beleza. Começou a cantar, tal, tal. E daí deu uma pausa na música. E a Nicole falou assim: gente, eu queria muito fazer um agradecimento ao Rodrigo e não sei o quê. E levou o Rodrigo pra cima do palco. Gente, na hora que o Rodrigo levou ela pra cima do. Não, ela levou o Rodrigo pra cima do palco. Cara, ela lascou um beijão no Rodrigo. A Priscila ficou tão atordoada com isso que, cara, ela só saiu da festa junina chateadíssima. Foi atravessar a rua e foi atropelada. Aí ela é atropelada, fica toda engessada, gente. Meu Deus, tadinha, dá até dó. Fica toda engessada. E daí ela não quer mais ver o Rodrigo, não quer mais ver ninguém, fica o dia inteiro vendo seriado, né? Como se ela não gostasse. Mas enfim, reclama de ficar assistindo seriado, fica comendo tudo que quer, né? Mas enfim, aí depois dela mesma, depois de tantos conselhos familiares, dos familiares e dos amigos, ela vai conversar com o Rodrigo e decide se desculpar, né? E o Rodrigo também vai lá, se desculpa, não, porque até ele mesmo foi pego de surpresa porque ele não sabia que ela ia fazer isso. E daí, eles se desculpam e voltam a namorar normalmente. E assim, gente, sério, eu adorei esse livro. Assim, teve muita coisa que eu jamais pensei que iria ter. Mas, realmente, não posso falar nada. Eu adorei mesmo. E pra quem tem curiosidade de saber quantas páginas tem... Gente, eu demorei o quê? Quase um ano pra ler isso daqui tudo. Mas é porque eu não sou aquela pessoa que lê, tipo, 100 páginas por dia. O meu máximo foi 60, 70 páginas por dia. 70 páginas em um dia. Falei errado. Mas, tipo, aí tem dias que eu não lia, aí eu entrava em semana de prova, aí eu não via, aí eu entrei em férias, aí como eu não fico com meu celular, eu fico com o celular todo dia só nas férias, eu preferi ficar no celular do que ler meu livro, porque eu leio o livro, eu podia ficar em qualquer hora, agora ficar com o celular, não. Então eu preferi mil vezes o celular. E eu terminei ele esse ano, só que daí eu queria muito comprar, eu pensei assim, o terceiro. Só que o terceiro eu pensei assim, não vou continuar com a saga. Aí eu pensei assim, tá, será que eu compro esse? Será que eu continuo a saga e compro o terceiro livro, que é o da saga? Ou um outro livro que eu tava pensando em comprar, A Empregada.
E daí eu pensei assim, não, cara, vamos continuar. Porque eu preciso saber se no final eles vão ficar juntos ou não. Então vamos comprar, né? Por favor. Então, assim, gente, pra quem tem dúvida, né, que eu ia falar em quantas páginas tem, deixa eu ver. Não, que tava vendo ali. Tem 419 páginas no segundo livro, que é esse. E no primeiro temos, deixa eu ver. Fiz até uma anotação aqui, gente. Tá torto pra caramba, mas eu fiz uma anotação. Temos 405 páginas no primeiro e 419 no segundo. E 424 no terceiro livro. Que é a novidade agora, eu vou dizer pra vocês. Comprei o terceiro livro. E ele vai chegar amanhã, sábado ou domingo. E eu tô muito ansiosa. E assim, gente, se ele chegar amanhã, eu com certeza vou gravar pra vocês. Eu já vou postar no mesmo dia. Que eu sou ansiosa. E assim, gente, sério, eu amei. Real, os dois livros. Tô muito ansiosa pra saber se no final eles realmente vão ficar juntos. Porque eu descobri que não. Mas assim, né, gente, fazer o quê, né? E, gente, olha aqui, eu não quebrei a lombada desse. Minha mão chegava a doer de segurar o livro. Mas eu não quebrei a lombada desse. Não tive coragem. Aí o segundo livro eu pensei assim, cara, eu vou quebrar a lombada, né? Já que não vai estragar o livro mesmo. Me arrependi tanto de ter quebrado essa lombada. Não, tudo bem, gente. Realmente é muito melhor pra ler. Real. Só que, assim, fica uma coisa feia, sabe? Olha isso daqui. Tudo. Olha aqui. Esse alto relevo que fica, cara. O primeiro que foi o que eu não quebrei, né? Tá retinho. Vamos colocar aqui, né, um do ladinho do outro. Tá retinho. Já o segundo não. Olha aqui. Todo torto. Faz um rio. E sem contar que ficou com umas linhas aqui de... Olha aqui, não sei. Fala... Sei lá como é que se fala isso. Ficou com umas linhas aqui e eu deixei ele na minha prateleira. E eu achei que ficou horrível essas linhas. Mas, enfim. Quanto que eu... Ah, tá. A história engraçada de como que eu comecei a ler. Vou resumir. Eu, né, gente, como uma bela criança asteric, gostava muito de fingir que eu lia, gostava de fingir que eu era professora. E daí uma amiga da minha mãe deu uns livros pra ela. E veio esse livro. Só que a maioria dos livros eram, tipo, livro espírita, esse tipo de coisa. E eu não queria. Queria um livro com a capa bonita e que fosse legal, por mais que eu não ia ler. Aí eu pensei assim, nossa, esse aqui tem a capa bonita, eu vou pegar pra mim, né? Aí, do nada, tipo, quando eu li, né? Quando eu tava recém aprendendo a ler, eu tava lendo ele. Só que daí eu pensei assim, cara, nunca li esse livro na minha vida. Vou reler ele, né? Reler ele. E daí, cara, eu adorei. E, tipo, foi... Eu adorei, eu comprei o segundo, aí eu comprei o terceiro, que vai chegar amanhã ou domingo. E, tipo assim, muito aleatoriamente, eu comecei a gostar de ler. Eu não sei muito bem quanto que foi mais ou menos o primeiro livro, porque como eu ganhei, eu não sei quanto que foi. Mas o segundo, gente, foi na média de R$ 50. Então, não foi caro, na minha opinião, não foi caro. E o terceiro, que eu comprei, tá pra chegar, foi R$ 46, gente. Porque na Shopee eu tava vendo, era tipo de R$ 60 pra cima. A 70, 80, meu Deus do céu. Aí eu vi assim, um de 35, mas eu não tinha variação. Aí um que era tipo de R$ 40, 45, tava. O vendedor tava offline. Enfim, sério, trabalho. Aí eu fui ver no Mercado Livre e tava R$ 46, gente. Mas enfim, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa pela minha dicção e pelas minhas explicações, porque eu sou realmente horrível em explicar na minha dicção também. Então, assim, eu realmente espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. E quando meu livro chegar, vai ter vídeo novo, então fica aí atento, viu? Assim, ó, beijo no coração de vocês e tchau!